Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te passar 3 formas para você rodar o servidor MySQL no Windows para que você aprenda as consultas. Por exemplo, se você estiver fazendo um curso de SQL ou se você estiver querendo fazer algum teste no seu computador, você utiliza essas táticas aqui que vai rodar no seu MySQL, vai rodar no seu computador Windows sem problema algum. Eu vou te passar 3 formas porque eu vejo muita gente tendo problemas com todas essas 3 formas. Então eu já expliquei todas essas 3 nos meus cursos. E todas essas 3 costumam dar problemas no Windows por algum motivo. Então vamos começar para a gente não perder tempo. A primeira forma e a forma mais simples que você tem aqui é utilizando o XAMPP. Você pode pesquisar aqui no Google ou qualquer lugar que você quiser pesquisar, XAMPP. Você vai achar o site apachefriends.org e daí você vai vir aqui e vai ir em Downloads, baixar aqui no caso, né? Então, baixar, você vai ter aqui para Windows, Linux e Mac. Só que para Linux, eu vou te dar uma outra dica que, na minha concepção, é muito melhor. Daí, o que você vai fazer? Você vai escolher aqui a versão. O que está variando aqui, ó, se você perceber, é somente a versão do PHP. Mas a gente não está interessado em PHP aqui. A gente só está interessado no servidor MySQL. Só que o XAMPP é um pacotão muito grande. Então vai vir Apache, MySQL, PHP e Perl. Então por isso que, por ser esse pacotão, ele pode ser muito grande, pode ter muito mais coisas do que você precisa. Depois que você baixar e rodar, se você não mudou nada, você vai lá, por exemplo, no seu C2 pontos aqui, ó, você vai ter a pastinha XAMPP. Novamente, se você não mudou nada, você só instalou o XAMPP, você vai ter essa pastinha XAMPP aqui no caso. Daí se você rolar aqui para baixo, você tá vendo aqui, ó, XAMPP Control. Se você executar isso aqui, você vai ter essa caixinha aqui, ó. Nessa caixinha eu tenho o Apache para eu startar aqui se eu quiser e eu tenho o MySQL. Então, se eu quiser usar o MySQL, eu simplesmente dou um start aqui, ó. Tá vendo que ele já iniciou aqui e ele tá falando qual porta que ele iniciou aqui. Então essa é a porta padrão do MySQL, 3306. O XAMPP, por ele ter muita coisa, ele tem também o phpMyAdmin. Para você rodar o phpMyAdmin, ó, por exemplo, se eu clico aqui em Admin, você vai ver que ele vai abrir aqui no meu navegador, ó. Aliás, ele vai tentar abrir aqui no meu navegador o phpMyAdmin, mas não vai conseguir. Por quê? Porque para rodar isso aqui eu preciso do Apache iniciado. Então, para eu rodar o admin aqui, eu venho aqui no Apache, dou um start, e daí eu rodo o admin novamente, você vai ver que ele vai abrir o phpMyAdmin. Aqui é um sistema de gerenciamento do MySQL, mas eu vou te passar outro também, criado em PHP, por isso que chama phpMyAdmin, porque é um admin do servidor MySQL escrito em PHP. Isso aqui é excelente e já daria para você utilizar isso aqui mesmo, para você aprender o SQL. Mas, como eu te falei, eu vou te passar um outro programa. Então a gente tem o phpMyAdmin, mas como eu te falei, eu não vou utilizar ele. A gente tem também o MySQL Workbench para utilizar, mas o que eu mais gosto de utilizar é o dbeaver. Por quê? Porque o dbeaver funciona com várias bases de dados diferentes. Então a gente vai utilizar o dbeaver. Se você quiser utilizar, só pesquisar por dbeaver. Você vai achar dbeaver.io, você vai acessar o site, vai vir em Downloads. E aí você vai escolher o seu sistema. O Windows, como a gente está falando de Windows, vai ser o Windows mesmo, mas tem também para Mac e para Linux. Beleza, tendo instalado, você vai abrir ele aí, e aí ele vai abrir com uma telinha, provavelmente vai aparecer algumas coisas, te pedindo para você criar uma base de dados inicial para testes e tal, a gente não precisa disso. A gente só precisa iniciar ele aqui. E daí, como eu iniciei aqui o meu servidor MySQL, ó, na porta 3306, eu posso agora testar ele aqui no dbeaver. Para isso, eu vou clicar aqui no New Database Connection. Aí, como eu te falei, ele funciona com um monte de base de dados diferentes. Então, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, enfim, várias bases de dados. Aí eu vou clicar aqui no MySQL, vou dar um Next. Aqui, ó, ele tá me perguntando qual que é o server host. Ou seja, como eu tô com o MySQL rodando aqui nesse computador, pelo XAMPP aqui, o meu server host é o localhost mesmo. Database não preciso preencher. Aqui ele já vem configurado com o username root, que é o mesmo que já veio com o XAMPP. E o password também veio vazio aqui pelo XAMPP. Beleza? Não preciso mudar nada aqui. Eu simplesmente dou um finish. E daí eu dou 2 cliques aqui, ó, você vai ver que ele já está conectado aqui, já me mostrando as bases de dados. Para você digitar SQL aqui no dbeaver, você pode clicar aqui, ó, SQL Editor. Com a minha base de dados selecionada, SQL Editor, ele vai abrir um editor SQL para você. Aí você pode digitar, por exemplo, qualquer coisa.
E aí você vai ver a saída aqui de todas as consultas que você criar, você vai ver essa saída aqui. Então essa foi a forma 1, utilizando o XAMPP. Eu não vou precisar disso aqui mais, porque a gente vai reconfigurar isso aqui de novo. Deixa eu dar um delete aqui. Beleza, não, salvar. Beleza, posso fechar isso aqui. Ah, uma coisa interessante, você pode salvar as suas consultas aqui. Então isso também é interessante se você está estudando. Você pode colocar lá, sei lá, aula 1, aula de Select e ir salvando isso para você poder recuperar novamente. E aí quando você clicar aqui em SQL Editor, ele vai te mostrar uma lista de coisas que você salvou aqui. Beleza, não dito isso, a gente vai utilizar o Debeaver, a gente já testou aqui o XAMPP, que é bem simples na verdade, mas se você não quer utilizar isso aqui para os servidores, se você iniciou, para liberar as portas aqui, você não vai poder rodar o MySQL na mesma porta mais de uma vez. Uma outra maneira que você tem de utilizar sem ser o XAMPP, e essa é a maneira que eu mais gosto, é o Docker aqui. Então se você pesquisar por Docker Desktop for Windows, desculpa gente, não Docker Desktop for Windows, daí você vem aqui em Get Docker, e aí ele já vai baixar aqui o instalador do Docker. Eu vou dar um salvar aqui, ó. Eu já instalei ele aqui pra gente não perder tempo. Mas você vai baixar ele aqui e depois você vai rodar esse instalador. Esse Docker para Windows foi o que eu mais tive gente reclamando disso aqui, beleza? Então por isso eu vou te passar uma outra maneira de você rodar o Docker, que eu acho até mais interessante, porque você vai ter um sistema de desenvolvimento isolado, melhor do que utilizar isso aqui. Mas dito isso aqui, ele tá baixando aqui, é bem grande o Docker, vou até cancelar isso aqui. E aí depois que você instalou isso aqui, você vai ter uma interface, deixa eu abrir aqui para você, ó. Tipo essa daqui, tipo essa não, né, deve ser idêntica a essa aqui, ó. Então essa é a interface aqui do Docker. Eu não costumo utilizar a interface em si aqui, mas só para você saber, para você iniciar, para você ver algum erro, você vai ter essa interface aqui. Mas aqui, depois que você instalou o Docker para Windows, dá uma reiniciada no computador para ver se está tudo bonitinho, se ele vai startar novamente tudo certinho. E daí, a gente precisa de alguma maneira de subir um servidor. Então aqui, ó, eu criei um arquivinho. Isso aqui tem também lá no Docker Hub, se você quiser ver. Esse aqui eu peguei, na verdade, de lá. Então, esse arquivinho, eu vou deixar na descrição os links de tudo aí para você. Esse arquivinho aqui, ele vai subir um servidor MySQL, um container MySQL. Então, ele vai utilizar a imagem do MySQL e vai subir um container com o nome do container que você quiser. Você pode mudar todo o local que está escrito MySQL_Kinex, você pode mudar para o que você quiser aqui. E aí, é interessante aqui, ó, por causa do seguinte, se eu abrir o meu terminal aqui no VS Code, ó, abri meu terminal, tô aqui dentro do meu terminal. Quando eu tô aqui com esse arquivo no mesmo local que eu tô aqui, ó, por exemplo, o arquivo tá aqui na raiz, então eu posso falar docker compose up. Compose up. Isso aqui é só pra gente ver se vai ter algum erro enquanto o nosso servidor MySQL sobe. Mas depois a gente vai adicionar uma opção -d para ele rodar em background. Então vou executar isso aqui, ó, só pra gente ver o que tá acontecendo, ó. Aí ele tá criando aqui, ele vai te dar um monte de log aqui, ó, falando, vamos ver se ele vai subir bonitinho. Ó, até aqui, ó, eu não tive nenhum erro aqui, ó. Se você perceber aqui, ó, tô verificando que não tive nenhum erro. Isso aqui costuma demorar um pouquinho mais, mas é porque eu já tinha iniciado ele anteriormente, não por isso que ele foi mais rapidinho aqui, beleza? Mas se demorar um pouquinho, geralmente ele baixa a imagem aqui, faz um monte de coisa e inicia aqui o sistema. Daí, depois que você iniciou, você vai ter ele iniciado. Novamente, o que eu tô te falando aqui, o que eu te falei anteriormente, é que a gente roda isso aqui dessa maneira pra gente ver se vai ter algum erro. Tem gente que gosta de rodar isso aqui dessa maneira e deixar um terminal aberto e aí ficar olhando os erros, né, na tela. E aí você pode fazer isso fazendo o seguinte, ó, vou matar esse terminal aqui, ó, dar um Ctrl C aqui, aí ele vai parar o servidor, tá vendo? Porque ele fica travado aqui no terminal. Eu posso dar um Ctrl Alt C, se eu não me engano, não, é Ctrl Shift C, deixa eu voltar aqui, Ctrl Shift C. E aí ele me abre o terminal aqui, ó, tá vendo? Você pode fazer a mesma coisa, Docker Compose Up. E daí você pode deixar isso aqui aberto, que aí você vai ver todos os logs aqui do seu MySQL. Você vai ficar vendo aqui coisas que você executar na base de dados, se der algum erro você vai ver aqui também. Aqui ele tá rodando, tá vendo? Então como ele tá rodando aqui, a gente pode ver no Debeaver, criar uma nova conexão. E daí aqui vai ser um pouquinho diferente. Vou clicar aqui no MySQL.
Aqui, ó, o servidor é localhost mesmo, a mesma coisa, só que aqui muda algumas coisas. Ó, a porta é a 3606, lembra que a gente usou essa mesma porta lá no XAMPP. Se eu rodasse isso aqui e o XAMPP tivesse iniciado, poderia dar problema. Então aqui, ó, eu tenho a base de dados. Se eu quiser já me conectar direto nessa base de dados, eu posso vir aqui no TheBeaver e falar, olha, eu quero essa base de dados. E aqui eu tenho o usuário que eu vou utilizar, pode ser também root, se você quiser, e daí aqui tá a senha do root, ó, a configuração. Mas aqui eu vou utilizar esse usuário, então vou vir aqui no TheBeaver, colocar aqui no lugar de root usuário, e vou utilizar essa senha também, que essa senha aqui é desse usuário, essa senha aqui é do root, beleza? Aqui também tem a configuração que eu coloquei aqui a mais, que é a configuração de time zone também. Então, vamos aqui colocar a senha, que é senha, na verdade, e finish. E daí, se a gente dá 2 cliques aqui, a gente já vai estar conectado direto na base de dados aqui. Então, a mesma coisa aqui. Se eu clicar aqui, clicar no SQL Editor, eu posso executar qualquer coisa aqui. Qualquer consulta SQL. Eu estou executando somente show databases aqui, porque eu não tenho nenhuma tabela, nem nada para executar aqui. A terceira maneira, se você tiver algum problema, aqui eu vou deixar esse link aqui para você, que é o arquivo de configuração ali, o Docker Compose ali, pra gente utilizar. Se você tiver algum problema, eu já falei disso aqui nesse canal, você pode também subir o Docker no VirtualBox. Mas uma coisa que eu acho mais interessante do que subir o Docker no VirtualBox é subir o Ubuntu, por exemplo, no VirtualBox. E aí você tem um sistema totalmente isolado do seu sistema operacional para você utilizar. Aqui eu já estou com o Ubuntu instalado e executando para a gente não perder tempo. Mas aqui você vai criar uma nova máquina e vai instalar o Ubuntu. Novamente, eu já falei sobre isso nesse canal. Dá uma olhada aí que a gente já instalou o Ubuntu em uma máquina virtual por aqui. Quando você coloca uma máquina virtual, você vai ter um sistema inteiro dentro do seu sistema operacional. Então, dentro do meu Windows, eu tenho o Ubuntu aqui configurado. E aí, dentro do Ubuntu, esse sistema operacional vai ficar completamente isolado do meu Windows aqui. Só que o seguinte, quando você for subir a sua máquina virtual, deixa eu te mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, ó. Você vai vir em configurações. Na hora que você estiver configurando o sistema, que dá para você fazer isso, mas também dá para você mudar posteriormente. Se você talvez já tiver o Ubuntu instalado numa máquina virtual, para ele, né, fecha ele aqui, aí você vem em rede, e daí você muda aqui o seu adaptador de rede para placa em modo bridge, beleza? Porque assim ele vai fazer uma bridge dessa placa de rede, dessa máquina virtual, com a placa de rede do seu computador mesmo. Assim você vai ter acesso do seu computador à rede interna aqui da sua máquina virtual. Daí aqui você escolhe a placa de rede que você quiser. Aqui eu estou utilizando a minha placa de wireless, porque assim o sistema operacional Ubuntu aqui vai ter acesso à internet também. Daí você tendo isso aqui, uma coisa interessante, você pode pressionar Ctrl Alt T para abrir um terminal aqui e pode instalar sudo apt install docker.io e Docker Compose. E eu vou colocar um "-y" no final, só para não confirmar. E aí a gente vai instalar o Docker e o Docker Compose aqui dentro, que é o que eu te mostrei aqui anteriormente dentro do Windows. Então a gente vai ter o Docker dentro da nossa máquina virtual. E se a gente subir o Docker dentro da nossa máquina virtual, a gente consegue, por a gente ter essa máquina aqui em modo bridge, a gente consegue ter acesso a essa máquina com o servidor ativo, utilizando a nossa própria máquina com Windows aqui. Então essa é uma maneira também que é interessante, até para você simular que você está conectando num servidor externo também. O arquivo de configuração é o mesmo, tá? Para Windows ou para Linux. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. O arquivo de configuração é o mesmo aqui. Uma coisa que eu não te falei dos arquivos aqui é o seguinte, ó, eu estou colocando o volume, né, a pasta que o MySQL está salvando os seus dados dentro da nossa máquina hospedeira e não dentro do container Docker. Porque assim a gente não perde dados. Se acontecer algum problema com o seu Docker, ou se você precisar apagar e subir o container de novo, os dados continuam ali. Isso aqui vai gerar uma pastinha no seu Windows. Aqui eu estou no Linux, mas só para você entender, no seu Windows ele vai gerar essa pastinha que é o MySQL DB Data, que é a mesma pastinha aqui, ó, MySQL DB Data. E essa pastinha aqui, ó,
ela vai ter os dados de todos os containers que você criar aqui. Então, você vai precisar mudar esse caminho aqui para todos os containers. Lembra que eu te falei que você poderia modificar todos os MySQL underline Kinect aqui, ó? Então, você muda isso aqui e aí você vai ter uma pasta para cada um dos seus containers que você criar. Beleza, aqui ele já deve ter terminado, ó. Já terminou de instalar aqui. E aí, depois que você instalou, você pode abrir o terminal. Vou vir aqui em View Terminal, porque parece que o atalho mudou. Então, agora aqui, ó, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente precisa executar o Docker aqui sempre com sudo. Então, sudo docker compose up. Beleza? Depois eu vou te mostrar uma maneira de você tirar esse sudo daqui. Então, vamos colocar a nossa senha e ver se o Docker vai subir aqui, ó. Então, o Docker subiu aqui. Belezinha, a primeira vez que você utilizar ele, ele vai baixar a imagem aqui, depois ele vai subir o container. Então, como eu te falei, isso aqui pode ser um pouquinho demorado. Depois que o seu servidor MySQL subiu aqui, ó, isso aqui, novamente, eu deixei ele rodando pra gente ver se vai dar algum erro aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, só pra gente saber qual que é o IP dessa máquina, a gente pode digitar IP address show. Aqui, e daí a gente precisa achar qual que é a placa de rede que a gente está utilizando. Deixa eu dar uma conferida aqui, eu não sei qual que é. E aí o IP dessa máquina aqui é 192.168.0.115. Então isso é importante de saber para o seguinte. Agora eu vou abrir aqui a minha máquina e aí como o meu servidor não está rodando mais dentro dessa máquina, ele está na máquina virtual, ao invés de localhost aqui em server host, vou colocar o IP da máquina que ele está rodando. E aí aqui é a mesma coisa. Eu vou até deixar root aqui por conta que nesse arquivo eu tenho a senha do root aqui como senha. Então é só eu colocar senha aqui, ó. Senha. E aí mandar ele conectar. E aí você vê que ele abriu aqui, vamos testar a conexão, aparentemente conectou. E aí se a gente abrir, a gente tem todas as bases de dados que estão nessa máquina virtual aqui. Então isso aqui foi só para a gente saber, né, qual o IP que a gente está nessa máquina aqui. E ele já está rodando aqui. Para ele rodar em background, você pode parar aqui, Ctrl C para parar. Digitar o mesmíssimo comando, só que menos D no final aqui. E aí ele vai rodar, vai só subir o servidor MySQL e você pode já fechar o terminal e continuar usando o sistema aqui normalmente. Você pode inclusive fechar isso aqui. Toda vez que você reiniciar, por estar aqui Restart Always, toda vez que você reiniciar essa máquina virtual, ele vai já iniciar o servidor MySQL para você. Então voltando aqui, ó, se a gente continuar testando aqui a nossa máquina, ó, você vai ver que eu vou dar um disconnect. Vou dar um connect e ele continua funcionando normalmente. Mesmo se eu vier aqui, como eu te falei, reiniciar essa máquina virtual, porque ele vai voltar ativo. Um problema que você pode ter é o seguinte, se você não quiser digitar sudo toda vez, você pode digitar esse comando aqui, ó. Se eu não me engano, eu já digitei ele aqui anteriormente, ó. Foi sudo alguma coisa, deixa eu ver, sudo usermod -a g maiúsculo aqui no caso, docker, e aí um porcentagem user. Isso vai fazer com que o nosso usuário tenha permissão de executar o docker sem sudo. Então vou colocar minha senha aqui desse usuário, e daí ó, aqui eu coloquei usermod, eu coloquei um E aqui no final, é usermod. Beleza, executado esse comando, novamente eu errei aqui, coloquei um Ezinho no final, então sudo usermod -ag docker user, e daí ele vai colocar o seu usuário com permissão para você executar o Docker. Para isso aqui funcionar, você vai precisar deslogar e logar do sistema. Então eu ainda não fiz isso, eu vou dar um reboot nessa máquina aqui, ó. Dar um desligar, reiniciar. E daí depois, assim que eu voltar, ele já vai funcionar com o Docker sem sudo aqui. Aí assim que a sua máquina virtual voltar aqui, você vai ver que é interessante porque como a gente colocou Restart Always lá no nosso arquivo de configuração, agora você pode sem sudo utilizar Docker PS, por exemplo, para você ver os seus containers que estão rodando aqui, ó. E daí, assim que ele executar o comando aqui, você vai ver que a gente tem o nosso MySQL rodando aqui, ó. E o nome do nosso container, lembra que eu te falei que lá no arquivo de configuração tinha esse nome? É MySQL Kinect. Então você pode, por exemplo, fazer docker stop MySQL Kinect. E ele vai parar esse container, se eu der um docker ps, você vai ver que não tem nada rodando aqui mais. Se eu quiser iniciar de novo, docker start MySQL Kinect. E aí você pode mudar lá no arquivo de configuração o nome desse container aqui, não docker ps, você vai ver que ele está rodando. A gente pode voltar aqui só para testar, ó, vamos dar um disconnect.
e reconecte aqui só para ver, ó, tá tudo funcionando normal ainda com o IP daquela máquina virtual ali. Beleza? Então a gente viu, foram 3 maneiras, né, que eu te falei. Uma quarta maneira, e tem mais, né? Eu vou te falar só mais uma quarta, mas tem mais maneiras. Você pode utilizar, se eu não me engano, o WSL, no caso para Windows, enfim. Tem vários jeitos de você rodar isso aqui, eu tentei te passar as mais simples. Então, a primeira foi o XAMPP, a segunda foi o Docker direto no Windows, a terceira foi o Docker numa máquina virtual com o Ubuntu, que é a que eu prefiro, que aí se você tem o Windows, você pode isolar completamente o seu sistema, ter um Ubuntu ou até mesmo um outro Windows dentro de uma máquina virtual, só que nesse caso, em uma máquina virtual Windows, você não consegue subir o Docker por você estar dentro de uma máquina virtual. Mas aqui dá certo, aqui dentro do Linux, numa máquina virtual, você vai ter uma máquina virtual dentro da outra, como se fosse. Mas aqui a gente consegue rodar, então essas foram as 3 maneiras. Uma quarta maneira, e a que eu menos prefiro, é você baixar diretamente o servidor MySQL do site da MySQL mesmo. Então, mysql.com/downloads, você vem aqui em MySQL Community, no caso, e daí aqui você vai baixar o MySQL Installer for Windows. E daí aqui você pode baixar tanto a versão que ela vai ao longo da instalação baixando os pacotes, ou você pode baixar o instalador offline, que seria esse aqui de 405 MB. Só que isso aqui, assim como o XAMPP lá, que a gente viu anteriormente, ele vai trazer muito mais coisas. Ele vai te dar opções para você escolher, mas ele já traz MySQL Workbench, traz um monte de coisa aqui. Só que, como eu te falei, eu não gosto dessa opção, porque se você for instalar todos os servidores dentro do seu computador, você provavelmente vai terminar com um computador super carregado de Postgre, de SQLite, de MySQL, porque a gente geralmente tende a ter muitos servidores quando a gente desenvolve. Então a gente tem, por exemplo, MongoDB, Postgre, MySQL, SQLite, enfim. E isso pode pesar o seu computador, além de todas as outras coisas que a gente usa para desenvolver. Mas eu não vou passar por essa instalação aqui, porque como eu te falei, eu não sou muito fã desse tipo de instalar diretamente a coisa na nossa máquina. Mas você tem essa opção também, beleza? Então eu vou deixar esse vídeo aqui assim. Se você tiver mais dicas, deixa aí nos comentários, porque geralmente o Windows é fora da minha zona de conforto, porque eu não uso Windows para trabalho, deve fazer uns 6 anos mais ou menos, então eu só venho aqui fazer tutoriais. Se você tiver mais dicas, deixa aí pra galera seguir também, beleza? Então vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!